repleto de mistérios e revelações, poucos textos sagrados provocam tanto fascínio e temor quanto o livro do Apocalipse. Entre seus capítulos, Apocalipse 9 se destaca por sua intensidade e seu retrato vívido de um futuro marcado por eventos catastróficos. Mais do que uma simples descrição de desastres, este capítulo é uma visão profunda e simbólica do que muitos cristãos consideram o fim dos tempos. Neste estudo, vamos explorar o contexto histórico, o simbolismo e o impacto duradouro de Apocalipse 9, buscando entender as mensagens e advertências que ele traz para nós hoje. Para entender plenamente Apocalipse 9, é necessário examinar o contexto em que o livro do Apocalipse foi escrito. O autor, João, um dos apóstolos de Jesus, estava exilado na ilha de Patmos, localizada no mar Egeu, provavelmente em torno do final do 1º século. Esse período foi marcado por intensa perseguição aos cristãos, especialmente sob o governo do imperador Domiciano. Domiciano, que reinou de 81 a 96 d.C., exigia que todos os seus súditos adorassem César como um deus, um ato que os cristãos fiéis não podiam cumprir, pois violava o mandamento de adorar unicamente a Deus. Domiciano, que reinou de 81 a 96 d.C., exigia que todos os seus súditos adorassem César como um deus, um ato que os cristãos fiéis não podiam cumprir, pois violava o mandamento de adorar unicamente a Deus. Essa pressão sobre a igreja primitiva moldou profundamente a visão que João descreveu em Apocalipse. A perseguição gerou um ambiente de medo e resistência, no qual os cristãos buscavam consolo e esperança nas promessas de vitória e justiça divina. O Apocalipse, em seu conjunto, oferece essa esperança ao revelar que, apesar das dificuldades, Deus está no controle e que, no final, sua justiça prevalecerá. O capítulo 9 de Apocalipse começa com a 5ª trombeta sendo tocada por um anjo, desencadeando eventos aterrorizantes. A passagem relata que uma estrela caída do céu recebeu a chave do abismo, que ao ser aberto, liberou uma densa fumaça que escureceu o sol e o ar. Dessa escuridão emergiram gafanhotos, mas não os gafanhotos comuns que conhecemos. Essas criaturas eram descritas com rostos humanos, dentes de leão e caudas como as de escorpiões. Eles foram instruídos a não destruir a vegetação, mas a atormentar aqueles que não tinham o selo de Deus em suas testas. A estrela caída aqui simboliza uma força espiritual que foi deposta ou caída do favor de Deus, muitas vezes interpretada como Satanás ou um de seus agentes. A chave do abismo representa a autoridade sobre as forças destrutivas, que até então estavam confinadas. Este abismo é um lugar de caos e tormento, que, quando aberto, traz consigo destruição e sofrimento para a terra. Os gafanhotos mencionados não são simplesmente insetos devastadores de plantações, como os que aparecem no livro de Êxodo durante as pragas do Egito. Esses são seres sobrenaturais, destinados a causar sofrimento à humanidade. A descrição detalhada e assustadora desses seres realça o caráter apocalíptico da visão de João. Eles não foram autorizados a matar, mas a infligir dor, um tormento tão terrível que as pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Apocalipse 9:6. É interessante notar que a ideia de um julgamento final e de uma batalha entre o bem e o mal não era nova para os leitores da época de João. Textos do Antigo Testamento, como os livros de Daniel e Ezequiel, já falavam de visões apocalípticas, nas quais o dia do Senhor traria juízo e renovação. No livro de Joel, por exemplo, os gafanhotos são usados como símbolo de julgamento. Joel 1:4. Da mesma forma, as pragas que Deus enviou sobre o Egito, descritas em Êxodo, servem como um precedente para os eventos que João descreve. Assim, Apocalipse 9 pode ser visto como uma continuação e intensificação dessas tradições proféticas, trazendo uma visão ainda mais vívida e detalhada
do que virá no final dos tempos. Os cristãos da época de João, ao lerem esse texto, provavelmente encontravam nele um misto de terror e consolo. Terror ao imaginar o sofrimento descrito. Consolo ao saber que Deus, em sua justiça, estava controlando tudo. A mensagem era clara. Embora os tempos de provação fossem terríveis, aqueles que permanecessem fiéis seriam protegidos e recompensados. A quinta trombeta marca o início de um período de intenso sofrimento, e o texto deixa claro que o tormento infligido por esses gafanhotos não será breve ou leve. O número 5, presente tanto na trombeta quanto na duração do tormento, pode ter um simbolismo particular, representando o sofrimento e o julgamento. Durante 5 meses, aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas experimentarão uma dor inimaginável. A ideia de tormento sem morte é aterrorizante, sugerindo que a dor pode ser pior do que a própria morte. Essa ênfase no sofrimento prolongado serve como um lembrete do poder e da seriedade do julgamento divino. As trombetas no livro do Apocalipse são sinais de advertência e julgamento, cada uma anunciando uma nova fase de calamidades. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, destruindo 1/3 das árvores e toda a vegetação verde. Apocalipse 8:7. A segunda trombeta faz com que uma grande montanha em chamas seja lançada ao mar, transformando 1/3 das águas em sangue e destruindo muitas criaturas marinhas. Apocalipse 8:8, 9. A terceira trombeta faz com que uma grande estrela chamada Absinto caia do céu e amargue as fontes de água, levando muitos à morte. Apocalipse 8:10, 11. A quarta trombeta escurece 1/3 do sol, da lua e das estrelas, trazendo uma escuridão parcial sobre a terra. Apocalipse 8:12. Esses eventos descritos antes da quinta trombeta destacam a progressão do julgamento, movendo-se de desastres naturais para uma calamidade mais sobrenatural e espiritual, simbolizada pela invasão dos gafanhotos demoníacos. A recepção de Apocalipse 9 pelos leitores antigos provavelmente foi marcada por uma combinação de temor e encorajamento. Para os cristãos que enfrentavam perseguições, este capítulo oferecia uma interpretação do sofrimento presente como parte do plano de Deus, com a promessa de que, no final, a justiça divina prevaleceria. Eles podiam ver na visão de João um espelho das provações que enfrentavam e, ao mesmo tempo, uma promessa de que o mal não triunfaria. Ao longo dos séculos, Apocalipse 9 inspirou artistas, escritores e teólogos a refletirem sobre o significado do sofrimento, da justiça divina e do fim dos tempos. As imagens vívidas deste capítulo ressoaram através de gerações, desafiando e inspirando aqueles que buscam entender as mensagens ocultas nas Escrituras. Hoje, Apocalipse 9 continua a ser um texto de grande relevância. Suas advertências sobre sofrimento e julgamento, bem como sua ênfase na fidelidade em meio à provação, falam poderosamente às pessoas de todas as épocas. Para alguns, ele é uma metáfora das dificuldades e desafios da vida moderna. Para outros, uma profecia literal dos eventos que antecederão o fim dos tempos. Independentemente de como seja interpretado, Apocalipse 9 nos lembra do poder de Deus e da necessidade de permanecermos firmes em nossa fé, confiando que no fim, sua justiça prevalecerá. Este capítulo é um testemunho do poder e mistério das revelações bíblicas, e sua mensagem continua a desafiar e inspirar todos nós, à medida que buscamos compreender o significado do Apocalipse e da justiça divina em nossas vidas. Neste vídeo, exploramos o fascinante e aterrorizante capítulo 9 do livro do Apocalipse. Descubra o contexto histórico por trás das visões de João, o simbolismo das trombetas e dos gafanhotos, e o que essas revelações significam para o fim dos tempos.
Este estudo profundo analisa as mensagens e advertências contidas nesse capítulo, refletindo sobre sua relevância tanto para os cristãos da época quanto para os dias de hoje. Acompanhe conosco e entenda a importância de permanecer firme na fé diante das provações. Deixe o seu like e curta nosso canal e até o próximo vídeo.